Jamil Chad faz o melhor resumo do caso Epstein. Vamos ver juntos aqui. Vamos lá. Aí mais uma leva de revelações, acho que foram, pelo que o Daniel Lopes me falou aqui essa semana, 3 milhões de páginas. Então tem muita coisa, e é complicado porque tem muita coisa que é de trabalho, não tem nada a ver com as paradas, mas tá no meio. Tem um monte de coisa que, por exemplo, gente que é citada uma vez, então aí, putz, o que é isso aqui? O que isso quer dizer? Às vezes, muitas vezes não quer dizer nada. Tem, no entanto, o Trump, que é citado nos arquivos do Epstein mais vezes que o Harry Potter foi citado nos livros do Harry Potter. Toma essa informação. Quanto? Não sei, mas toma aí. E tem também citação de nomes por parte dele, sem que as pessoas em qualquer dia tenham falado com ele. Aí ele cita o nome de um cara, aí esse cara cai na vala junto dos outros. Teve agora, acho que uma menção à Luma de Oliveira, alguma coisa assim, que eu tava vendo. Ou se não foi ela, foi ao Ike Batista na época. Então, é o Ike Batista. Tem umas coisas que... Uma menção. Então, precisa... É muito complexo analisar isso tudo aí, mas a gente vai ter ajuda. Do dia 27 de janeiro até terça-feira, dia 3, o Google Brasil registrou 50 mil pesquisas sobre o termo Jeffrey Epstein, né? E no período coincide com o aumento da divulgação de documentos ligando Bill Clinton ao financista. Olha aí. Aumentou exponencialmente a pesquisa no Google Brasil. Que a gente está bastante interessado nisso daí, a gente deve ter bastante, o brasileiro deve ter bastante interesse também no, será que tem um brasileiro envolvido nisso aí? A gente está falando, no entanto, de coisas, esses documentos a gente está falando, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, é isso mais ou menos, Jamil? Boa noite. Querido, boa noite, bom estar aqui contigo, Igor Tramontina, meu herói pessoal, perdão por dizer assim, mas é isso mesmo. Um prazer estar com vocês. Valeu. Vamos brincar, gente. Ô, Jamil, a última vez que eu encontrei o Jamil, nós tivemos a alegria de sermos homenageados como estar entre um grupo de jornalistas entre os mais admirados do Brasil. Tá. E o Jamil, passados vários meses, ele me abraçou e falou: me desculpa, eu ia ao seu programa no Flow News, mas aí eu tive um problema de saúde, não pude. Ele não se esqueceu desse e veio se desculpar. Hoje, você está onde, Jamil, nesse momento? Hoje eu estou em Genebra, na Suíça. Você está em Genebra, na Suíça. Que horas são aí? Agora, 11h23. Nós estamos 4 horas, você está 4 horas na nossa frente, então o Jamil está pagando a conta hoje. Isso. Pensou que ia dormir cedo. Mas, Jamil, a gente estava aqui falando sobre... Não tinha pegadinha, não? Meu irmão, às vezes tem. Às vezes, quando começa a ter algum nível de intimidade com os convidados, começa a ter umas pegadinhas, cara. Pronto. Então, cara, a gente estava falando aqui do Epstein, que por último aí nessa última leva 3 milhões de páginas, e como seria complexo de analisar tudo isso, não só pelo volume, mas pela interpretação que é importante ao analisar tudo isso aí. Por exemplo, vamos dizer que alguém imaginasse que colocar num banco de dados e pôr uma inteligência artificial para olhar seria uma boa maneira, pode ser que seja mesmo, mas isso é uma ferramenta para... ela não sei se a gente ia saber usá-la para procurar, mas me conta, cara, como é que tá tudo como é que tá isso? Meu caro, vamos lá, porque esse tema é extremamente complicado, mas ao mesmo tempo ele é muito revelador de muitas coisas. Em primeiro lugar, o processo de, vamos dizer assim, divulgação desses documentos. Aí, claro, existe uma preocupação real, absolutamente real, que toca num ponto que vocês citaram, que é você colocar nomes de pessoas que não têm nenhuma relação com crime algum dentro de um pacote de um criminoso. Então, sim, ele teve contato com aquela pessoa, ou sim, ele recebeu um e-mail daquela pessoa, mas isso quer dizer o quê? Então, quando a justiça toma a decisão de absolutamente liberar os documentos, essa deveria ser uma preocupação real. Tem um outro lado dessa preocupação, Igor, que são as vítimas. Será que você coloca o nome de novo das vítimas para elas serem de novo vitimizadas, de novo serem alvo, basicamente, de um processo, obviamente, de ataque à sua reputação, etc., e sofrer pessoalmente, depois de todo o sofrimento que essas garotas já tiveram? Então, também esse
é um outro dilema da justiça. Havia fotos ali no meio do que vazou ali, e havia foto dessas crianças. Crianças. E aí essas fotos foram divulgadas com censura, eu imagino, né? Então, as fotos foram com censura, mas aparentemente, e isso é o que as vítimas estão dizendo, muitos nomes de vítimas voltaram a ser publicados. E aí é muito grave, porque você precisa preservar essas pessoas. As pessoas já sofreram muito. Agora vão, de novo, sofrer, claro, com toda essa exposição. Qual é a reclamação? Os poderosos foram preservados, porque alguns nomes, de fato, desapareceram, ou vieram taxados, etc. Mas os nomes das vítimas não. Ou seja, de novo as garotas sofrendo, de novo as garotas, de uma certa forma, sendo colocadas na forma mais vulnerável possível. Então, esse é um problemaço. E aí você tem toda a razão em ter começado a conversa com isso. Agora, tem um outro lado dessa história, porque mesmo que essas pessoas não tinham qualquer tipo de relação com um crime, vamos imaginar que muitas delas não tiveram nenhuma relação com o crime. O que esses documentos mostram é, na verdade, um financista, um empresário, no caso dele, que construiu, e eu acho que essa é a leitura que a gente pode fazer de uma forma mais geral desses e-mails, desses documentos, ele construiu uma rede ultrapoderosa de contatos, oferecendo para monarcas, empresários, políticos, de direita, de centro, de esquerda, todo mundo passava ali, oferecendo acesso a grandes investimentos nos Estados Unidos. Oferecendo também, por exemplo, pagar contas, dívidas de algumas dessas pessoas. Então, ele era basicamente o cara para onde você ia recorrer. Olha, tive um problema aqui, minha filha, meu filho, meu marido, etc. Tá lá. Ele ia lá e socorria financeiramente aquelas pessoas. E um terceiro pilar, com meninas. Então, ele construiu, eu acho que essa é a história que basicamente a gente pode ler, além do crime, ele construiu uma rede impressionante de relações com o poder mundial, cara. E aí não estou falando ali nos Estados Unidos, não, é o poder mundial. Vai desde do príncipe da Arábia Saudita, a monarquia norueguesa, a gente no mundo inteiro passava por ele para que ele abrisse portas e também outras coisas. Meu Deus. Pois é, até o Bill Gates agora veio a público lamentar que tivesse se encontrado com o Epstein, mas ele disse, olha, mas todos os meus encontros foram em almoços, em encontros formais desse tipo, porque o Epstein dava dinheiro para a fundação Bill Gates. Então era a fundação Bill e Melinda Gates, né? E ele ainda era casado com Melinda, acho que é o nome dela, né? Me corrijam se não estiver correto. E o Bill Gates falou, me arrependo de cada minuto que passei com ele. Mas ele era um grande filantropo, né? Um grande doador para a Fundação Gates, então o Bill também, neste momento, de alguma forma se beneficia deste relacionamento, né? Exato. E, Tramontina, essa é a questão principal. Mesmo se você não tinha uma relação com as Obrigado, meninas, Graziella. por exemplo, Jeff Epstein, Vamos fazer um corte, sim. Você, de alguma forma, se aproveitava justamente desse império de relações que ele montou. Essa é a ligação da maioria deles. 46 é o que falta, era, gente. Assim, o pagamento ou a sedução era, às vezes, abrir negócios com grandes empresários no Vale do Silício? Tem casos que apontam nessa direção. Abrir as portas, por exemplo, do poder em Washington, com congressistas, com políticos, com presidentes. Né? Eu também tinha esse tráfico de influência, vamos dizer assim. E também, insisto, com essas garotas, com essas crianças, como o Igor colocou muito bem. Crianças, gente, criança. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar
muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!